Existe uma premissa quase automática na nossa sociedade de que a ação direta do Estado é o motor indispensável para desenvolver as favelas e periferias. Pois é, mas o material de hoje, baseado num artigo super interessante do Instituto Mises Brasil, convida a gente a repensar isso de forma bem radical. A proposta apresentada por eles é até contraintuitiva para muita gente. A tese de que a pobreza nas periferias não se mantém pela falta do Estado, mas sim pela presença altamente disfuncional dele. É uma perspectiva que desafia o senso comum e exige que a gente investigue a fundo as verdadeiras raízes econômicas da marginalização. Vamos mergulhar nessa análise. Para guiar nossa análise, vamos passar por 5 pontos centrais. Primeiro, o paradigma da intervenção. Depois, o fardo da regulação. Em seguida, a tributação e o famoso efeito Cantillon. Aí vamos ver a lição da lei seca e, para fechar, o caminho da prosperidade. Começando então pelo nosso primeiro ponto, o paradigma da intervenção, contrastando a visão construtivista com a perspectiva austríaca. O texto base contrasta aquela ideia do planejamento central, que tenta moldar a sociedade de cima para baixo como se fosse uma máquina super previsível, com a tradição da escola austríaca de economia, que enxerga o mercado mais como um organismo vivo e complexo. Tem uma observação brilhante do F.A. Hayek, ganhador do Prêmio Nobel, que lembra o seguinte: a ordem social é o resultado da ação humana e não de um desenho humano. Ou seja, o progresso da nossa civilização ganha força quando se reconhecem os direitos de propriedade que se estabeleceram historicamente, e não através de engenharias sociais impostas por burocratas que, muitas vezes, estão em gabinetes bem distantes da realidade. Isso nos leva direto a um conceito acadêmico fundamental no artigo. O economista Jesus Huerta de Soto traz uma definição técnica bem ampla sobre o socialismo. Olha só que interessante. Aqui, o termo não se refere só àquele planejamento central clássico lá do passado, mas sim a qualquer sistema de agressão institucional ao livre exercício da função empresarial. Para quem estuda economia, essa é uma lente poderosíssima. Ela permite começar a enxergar todo aquele emaranhado de regulações, a tributação confiscatória e os monopólios monetários como diferentes faces de um mesmíssimo obstáculo que impede o desenvolvimento natural das comunidades. O que nos traz ao segundo ponto da análise, o fardo da regulação, onde a propriedade é negada e o trabalho é criminalizado. A narrativa mais popular por aí costuma dizer que a favela sofre com a ausência do Estado, certo? Mas a análise aponta justamente para o excesso de um Estado regulador, somado à omissão dele em garantir direitos básicos. É literalmente um choque de realidades. De um lado, a vida real fervilha. Casas são levantadas, comércios são abertos, clientes são conquistados na base da confiança e dos contratos verbais. Do outro lado, vem a barreira estatal, negando a escritura formal, negando o alvará e impedindo qualquer segurança jurídica. O resultado disso? A periferia fica presa num eterno limbo de informalidade. O patrimônio construído com tanto suor simplesmente não pode ser usado como garantia para gerar capital. E quem acaba sendo mais atingido por essa burocracia toda? Justamente quem está nas atividades essenciais de subsistência. Estamos falando do camelô, da costureira que trabalha no fundo de quintal, do motoboy, do catador de recicláveis, daquele dono da carrocinha de lanches na esquina. Ao invés de apoiar essa economia que já existe, as taxas absurdas e as exigências fiscais supercomplexas empurram todos esses trabalhadores para o mercado paralelo. É como se a iniciativa genuína de buscar o próprio sustento fosse tratado como uma infração. Na prática, a análise evidencia que o Estado acaba criminalizando o simples ato de empreender lá na base da pirâmide. E as barreiras não param por aí. Vamos ao ponto 3, tributação e o efeito Cantillon, para entender como a riqueza é drenada da periferia. Porque analisando bem, quando a regulação não consegue impedir o negócio de existir, a tributação entra em cena com tudo. O sistema brasileiro é conhecido por ser, segundo o autor do artigo, violentamente regressivo. Sabe o que isso significa na prática? Quando um pequeno empreendedor periférico finalmente consegue fechar uma venda, o Estado extrai uma fatia enorme dessa riqueza, através de impostos embutidos no consumo. E o pior é que esse retorno quase nunca aparece na forma de serviços de qualidade. Além de tudo, o texto sugere que essa máquina pública ineficiente acaba de forma indireta abrindo espaço para poderes paralelos que vão extorquir exatamente esse mesmo morador. E então chegamos àquela que talvez seja a mais devastadora de todas as agressões, a inflação, explicada pelo famoso efeito Cantillon, uma teoria do século XVIII do economista Richard Cantillon. Funciona da seguinte maneira: a injeção de dinheiro novo na economia pelos bancos centrais não beneficia todo mundo ao mesmo tempo. Ela começa lá no topo. Os primeiros a receberem esse dinheiro, que normalmente são governos, grandes corporações e bancos, conseguem comprar bens ainda com os preços antigos, mais baixos. Aí esse dinheiro vai circulando até pingar lá na periferia. Só que quando chega na base, os preços de mercado já dispararam.
Ou seja, a inflação atua como uma redistribuição silenciosa de renda, tirando dos últimos da fila para dar aos primeiros. O poder de compra da periferia é literalmente destruído pelas políticas monetárias centrais. Agora vamos para o nosso quarto ponto, a lição da lei seca e o fracasso histórico das proibições estatais. É muito comum que qualquer proibição do Estado venha embalada num discurso de compaixão, de proteger os mais fracos. Mas o artigo usa o trabalho do economista Mark Thornton sobre a lei seca americana para contrapor essa promessa com a dura realidade. A proibição do álcool não protegeu as famílias. O que ela fez, na verdade, foi criar mercados negros incrivelmente violentos, com produtos sem o menor controle de qualidade. Por incrível que pareça, o consumo per capita de bebidas destiladas chegou a aumentar mais de 500% durante esse período de ilegalidade. É a prova histórica de que as imposições estatais costumam gerar exatamente o oposto do que prometem. E como a gente conecta essa história com a realidade moderna das periferias? O mecanismo econômico é exatamente o mesmo. Qualquer proibição cria, automaticamente, um prêmio financeiro altíssimo para quem topa o risco de operar na ilegalidade. Na década de 1920, nos Estados Unidos, esse prêmio gigantesco fez nascer mafiosos como Al Capone. Hoje, a criminalização de substâncias e o sufocamento dos mercados locais alimentam diretamente o crescimento de facções criminosas e milícias. A lógica econômica é implacável e demonstra que a proibição não apenas falha no seu objetivo moral, mas acaba subsidiando e agravando muito a violência urbana. O que nos leva, finalmente, ao quinto e último ponto, o caminho da prosperidade, focando em soluções baseadas na propriedade privada. A essa altura, a análise já consolidou a tese de que a favela não é um mero acidente geográfico. Ela é, na verdade, o ponto exato onde múltiplas agressões do Estado colidem. Vamos refletir sobre o cenário. A estrutura estatal nega a escritura de propriedade, criminaliza ou burocratiza totalmente a capacidade de empreender, sufoca com uma tributação regressiva e, para fechar, corrói as poupanças com a inflação. A grande ironia, uma ironia bem dolorosa que o texto aponta, é que esse mesmo Estado, depois de erguer todas essas barreiras, manda as forças de segurança para tentar conter um problema social que foi criado pelas suas próprias intervenções. Bom, e quais seriam as soluções sob a ótica do livre mercado? As respostas vão na contramão total do intervencionismo. O caminho proposto exige reduzir drasticamente o peso do Estado e expandir de forma sistemática a propriedade privada. A prosperidade começaria para valer com a titulação maciça e sem burocracia das terras, dando segurança jurídica imediata para os moradores. Exige também desreglamentar as atividades econômicas primárias, cortes severos nos impostos sobre o consumo e, fundamentalmente, regras monetárias super rígidas para acabar com a inflação que tanto castiga os mais pobres. Para encerrar, fica uma provocação intelectual excelente do texto original. Diante de todas essas evidências sobre os impactos da regulação, da inflação e das proibições, a questão que fica é a seguinte: a verdadeira integração civilizacional das periferias vai vir de mais pranchetas governamentais desenhando o futuro de cima para baixo? Ou será que ela depende intrinsecamente de libertar a iniciativa econômica e assegurar os direitos de propriedade de quem está na base? É uma reflexão absolutamente essencial para estudantes de economia e para qualquer um que queira compreender a fundo as verdadeiras raízes da pobreza. E com esse pensamento provocador, encerramos a análise de hoje.